Napoleão, ele fala aquela frase: não há nada que possa ser feito. É, que você vê na internet. Só que isso é uma atribuição é, que é ligada a Napoleão como um símbolo de ambição, disciplina e conquista, mas para falar a verdade, não há registros autênticos, nem em cartas, nem em discursos, nem em suas memórias, nem em biografias contemporâneas de Napoleão que ele tem pronunciado essas palavras. Isso parece ter vindo de interpretações posteriores do século XVIII, quando a sua figura virou um mito e um exemplo de vontade inquebrável, né, inquebrantável. Eu acho que foi basicamente isso que aconteceu. Porém, há uma frase genuína e documentada dele, uma muito parecida com o que você citou. O impossível não é francês. Essa frase aparece em cartas e relatos de oficiais do exército napoleônico e é citada em biografias de autores como Las Casas, entendeu? É, essa frase representa o mesmo espírito, né? A ideia de que os franceses, sobre o seu comando, não existe o impossível. Então, a frase moderna, não há nada que possa ser feito, é basicamente uma parafrase dessa ideia, tá? Não tá tão distante assim. Não tá tão distante. É, Napoleão usou essa frase ou pensamento similar durante as campanhas militares de 1804 a 1807, quando o exército francês estava no auge. Essa mentalidade não é nada impossível refletir a autoconfiança dele, o moral elevado das tropas e a crença quase mística em seu destino como conquistador europeu. Era o período após ele se proclamar imperador em 1804 e vencer batalhas colossais, como lá na Áustria, né, e Rússia, né, lá contra a Áustria, né, lá na Áustria, e lutou lá, e venceu. Você vai ter a vitória sobre a Prússia, né, enfim, mas essa ideia que não é nada impossível começou a ruir em 1812, tá? Com é, lá em 1912, na desastrosa campanha da Rússia, Napoleão marchou com 600 mil soldados, o exército russo recuou, queimando tudo, tática de terra arrasada, o inverno devastou as tropas francesas, 30 mil homens voltaram vivos. Depois ele foi derrotado em 1813, abdicou e foi lá na ilha de Elba em 1814, retornou em 1815, os 100 dias, e foi derrotado de novo em Waterloo, 1815, e exilado em Santa Helena, onde morreu em 1821. Enfim, então ele nunca falou especificamente essa frase, música triste de fundo lá, só que ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso, tá? Não especificamente essa frase. Ele pode ter falado algo parecido, uma parafrase, mas isso não, tá? Isso não. E cara, quem vê a França hoje em dia não sabe como era a França do tempo de Napoleão. A França hoje em dia não é nada. No poder militar da França, ela não é nada. Hoje em dia, mas 1800, cara, nossa, ela era um monstro. A França era um monstro. Era uma das potências do mundo. Mas isso mudou. Isso mudou, tá? O tempo mudou esse tipo de coisa. E hoje a França não assusta nem moça. Nem moça, nem mosca. Enfim, essas coisas acontecem. Mas por que a França perdeu seu poder militar? No final do século XVII, do XVIII, era o país mais populoso da Europa Ocidental. Só perdia para a Rússia. Tinha um exército disciplinado, experiente. É, você-
tinha Napoleão ali no poder. Enfim, era tipo Luís XV. Não, era Luís XV, eu acho que era. Era um centro cultural e científico do mundo. Paris era o cérebro da Europa e possuía um império colonial gigantesco. Sobre Napoleão, conquistou quase toda a Europa. Diziam que ele era possivelmente um anticristo, né? Um anticristo. Sempre que surge um cara dominando tudo, você fala que ele é o anticristo. Enfim, ele com Napoleão Bonaparte, ele foi invencível, né? Ele foi praticamente invencível. Invencível. O país só foi derrotado por uma colisão de potência, Reino Unido, Rússia e Áustria e Prússia. Enfim, após a Era do Brilho, Era de Ouro, as guerras de Napoleão deixaram dívidas, milhões de mortos e isolamento político. O Congresso de Viena, de 1815, redesenhou a Europa para impedir que a França voltasse a meter o soco em todo mundo. Desde então, ela nunca se recuperou disso, mesmo muito tempo depois. Enfim, um golpe fatal foi a França perder a Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha unificada venceu, tomou a Alsácia-Lorena e tornou a maior nova potência é, da Europa, né? A maior nova potência da Europa, uma das maiores. Isso feriu o orgulho francês e marcou o fim da supremacia militar da França no continente. Também teve a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. A França venceu, mas foi devastada, milhões de mortos, cidades arrasadas, e economia em ruínas. E na Segunda Guerra Mundial o trauma foi maior ainda, tá? Derrota para a Alemanha em 40 e ocupação de Paris por Hitler, né? Mesmo eles se libertando em 44, a França nunca recuperou seus poderes. Enfim, em 45, o Império Colonial francês se desfez. Indochina, Vietnã, perdeu em 54. Argélia, Tunísia, Marrocos, independência em 50 e 60. África e Caribe, independência em sequência. O império que suscitava riqueza e influência desapareceu como pó. A França virou potência média, rica, influente, mas sem domínio globais, tá? A França ainda tem os seus poderes. É a única potência da União Europeia com armas nucleares, porta-aviões próprios, intervenções ativas na África e no Oriente Médio, mas o poder global não depende só de tanques. Depende de tecnologia, economia global, influência cultural e diplomática. Nessa questão, os Estados Unidos amassam, tá? Enfim, é basicamente isso. Eu comecei falando de Napoleão, mas acabei na França. Eu sou sempre assim, eu começo num tema e acabo em outro tema. Isso é até engraçado. Eu acho engraçado, porque eu começo falando de um assunto e eu acabo em outro. Eu sou ótimo puxando assunto com as pessoas. Enfim, é, é basicamente isso. Eu espero que você esteja bem, tá? Porque nem sempre as pessoas se sentem bem, mas eu espero que você esteja bem.